Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e hoje é 8 de dezembro, domingo, e o nosso tema de estudo é o Pai Celestial. Isso mesmo, o nosso tema de estudo hoje é o Pai Celestial. Nós, durante a semana, estaremos estudando sobre a Trindade. E o nosso verso para memorizar, o verso especial da semana, é o seguinte: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João capítulo 14, verso 26. Quando nós vamos ali a palavra de Deus, desde o Gênesis, no começo do Gênesis, Gênesis 1, verso 1, e quando a gente vai ali compara a João, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, nós vemos o começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Desde o começo, Deus vai se apresentando, né? No Gênesis, nós vemos a Trindade, Jesus, o Espírito Santo e o Pai atuando ativamente na construção do universo. E também vemos isso, essa repetição, só que nas palavras de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1. Nós vemos ali Deus trabalhando, no princípio era Deus. Tudo o que existe, toda a vida existe em Deus. Ele é o originador de todas as coisas, Ele é o criador de tudo o que existe. Deus, Ele é um Deus tão de amor que Ele escolheu nos criar para termos um relacionamento especial com Ele. Ele nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a nossa passagem para sermos pessoas livres. É a passagem da liberdade. Através do livre-arbítrio nós podemos escolher amar a Deus ou não amá-lo. E Deus, Ele se arriscou com a gente. Já que Ele queria seres que o amassem, Ele deu a liberdade. Na criação Ele fez isso com a gente. Ele nos deu a liberdade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Isso é amor. Isso é liberdade. Infelizmente, lá no céu, um homem, aliás, um anjo, uma criatura chamada Lúcifer, ele escolheu não amar a Deus. Ele escolheu se afastar e se rebelar a Deus. E nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram o mesmo. Eles deixaram o Senhor porque buscaram algo que Deus não podia oferecer para eles, que era o mal. Exatamente. Deus deu a liberdade de escolher. Mas Deus é amor. Deus não pode te dar o mal. Ele dá para você e para mim a ideia, a liberdade de executar o mal ou o bem. E nos oferece o bem. Só que o ser humano escolheu o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. Deus não queria que a gente conhecesse o mal. Não queria que nós experimentássemos o mal. Isso não foi Deus que nos deu. Essa foi uma escolha nossa. E hoje que nós sofremos e vivemos esse mundo é por causa dessa escolha. Escolha que não foi apenas Adão e Eva, mas todos nós fazemos, porque temos o pecado no nosso coração. Mas Deus, Ele resolveu então nos salvar, nos libertar do mal, trazer a gente de volta. E o Pai, então, escolheu entregar o seu Filho, o seu único Filho, por amor a todos nós. E nos conceder também o Espírito Santo, para que essa comunhão que nós temos com Deus se tornasse forte, firme. Essa é a forma que Deus escolheu para se revelar, para nos mostrar a sua verdade. E Jesus muitas vezes nos evangelhos se apresenta como um com o Pai, né? Nós vemos ali no nosso guia de estudos, João capítulo 10, 30, que diz: eu e o Pai somos um. Também diz: o Pai está em mim e eu estou no Pai. João capítulo 10, verso 38. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. João 10, 37. Então esse capítulo apresenta muitas vezes Jesus dizendo que Ele e o Pai são um. Mas também é prometido para todos nós que se estivermos em Cristo, também estaremos em unidade com o Pai. Eu convido você a ler comigo alguns versos da Palavra de Deus ali no Evangelho de João. Vamos abrir a Bíblia então, no Evangelho de João, no capítulo 3, olha a promessa maravilhosa que eu vou ler para a gente hoje, algumas promessas do amor de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa era a missão da vida de Jesus, nos mostrar o Pai e nos dar a salvação. Capítulo 6, verso 57, diz assim a palavra de Deus: assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta de Jesus viverá.
Vejam a comunhão, Jesus se tornou a ponte entre o Pai e nós, entre o divino e o humano. João capítulo 5, verso 22 e 30. Vamos lá, capítulo 5, verso 22 e verso 30. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Aqui Jesus falando sobre o julgamento, né? Ele veio para salvar, e não simplesmente para julgar ou condenar a gente. Essa é a sua missão. E o seu juízo é verdadeiro, porque todo aquele que nele crê terá a salvação, e aquele que não crê terá a condenação eterna. Vamos então a João capítulo 6, verso 32, que diz assim, a palavra de Deus. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Jesus é o pão da vida, ele nos alimenta espiritualmente, nos alimenta fisicamente também, mas ele nos alimenta espiritualmente para que a gente possa ser vivos, seres vivos e eternos com ele, na vida dele, dependentes dele. Vamos lá, capítulo 14, verso 10. Sua promessa maravilhosa, hein, para você começar esse dia, para você estar nesse dia com Jesus. João capítulo 14, verso 10 diz: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Essa é a promessa de Jesus. E eu complemento ali com o verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí Jesus falando, né, que todas as obras que ele fez foram inspiradas e motivadas pelo Pai, assim como a gente também pode estar motivado e levado a fazer obras, assim como Jesus, inspirados por Deus, motivados por Deus, com o Espírito de Deus que nos conduz, que nos guia. Essas são só algumas das promessas do nosso guia de estudos desse dia de hoje, falando sobre o Pai Celestial. Essa é a obra do Pai, né? Nos mostrar a verdade, nos mostrar Jesus, nos entregar Jesus, para que a gente possa, então, através de Cristo, sermos um com Ele, assim como Jesus e o Pai são um. E eu vou terminar esse estudo de hoje com mais um verso bíblico, capítulo 16, verso 23. Diz assim: Naquele dia, nada me pedireis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Deixe seus pedidos de oração aqui, nesse canal, na parte de comentários. Deixe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Peça por Jesus e Jesus ouvirá a sua oração. É verdade que às vezes Jesus diz não, às vezes ele diz espere, mas com certeza ele também diz sim. E em todos os momentos ele nos escuta, ele nos ouve, porque ele é Deus e ele se importa com você. Arrependa-se dos seus pecados, tenha comunhão com Cristo e as suas orações serão ouvidas e atendidas conforme a vontade de Deus, que é o melhor para a sua e para a minha vida. O que tudo isso que eu falei para você hoje, o que isso tudo ensina sobre o amor de Deus? O que você acha? Pensa bem. Será que Deus nos ama? Será que não ama? Eu acredito que ama, e ama muito de verdade. Essa é a forma que Deus escolheu para se revelar para a gente. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tuas bênçãos, teu cuidado e teu amor. Te agradecemos porque o Senhor se revela a nós através da pessoa de Jesus e hoje, através do Espírito Santo, nós podemos ter acesso ao conhecimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo plano da tua salvação. Em nome de Jesus, esteja também com cada um de nós que está nessa oração nesse momento. Esteja no nosso coração, esteja trabalhando em nós para sermos um com Jesus, assim como Jesus é um com o Pai. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Até o nosso próximo estudo de amanhã, que é segunda-feira, onde nós vamos falar de Jesus e o Pai. Fique com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau.